Olá, nós estamos começando o nosso especial de fim de ano, não, de fim de Flash. Nesse episódio, assim como nos outros episódios dessa nossa série tecnossaudosista, nós falamos sobre trabalhos de arte que ainda estão na rede internet, a chamada internet art, net art ou web art. Mas nesse episódio aqui a gente traz uma tecnologia que já está acabando agora, né? Daqui a alguns dias, a partir do dia 31 de dezembro de 2020, que é esse ano que se finda, né? Nesses próximos dias, a gente vai ter o final de uma tecnologia, oficialmente o final de uma tecnologia que já durou mais de 20 anos, que permitiu a gente, né, acessar conteúdos interativos, animações e tudo mais na internet em especial. E aí os programas navegadores como o Chrome, o Firefox, eles não vão mais mostrar isso. Na verdade, eles já não mostram isso, mas você consegue ir nas configurações, e a gente vai falar sobre isso, e modificar aí para que você consiga ver os conteúdos em Flash. Mas a partir do final do ano, nem isso vai ser possível. Então a gente trouxe aqui esse episódio em que a gente vai mostrar 6 trabalhos que foram criados em Flash e que talvez, possivelmente, alguns foram criados somente em algumas partes, né? E possivelmente então você não vai conseguir mais ver esses trabalhos a partir do momento que o Flash acabar. O primeiro trabalho da nossa lista é Cifri, do artista russo Alexei Shugin. Esse site que se passa por um site comercial. É, na verdade, uma mentira de artista. E se você nunca ouviu falar sobre mentira de artista, você pode ler o meu livro, que está online gratuitamente. Você pode ler no endereço que está aqui. E aí, então, é um site que se passa por um site comercial que venderia um óculos de realidade aumentada. Esse óculos faria com que você não tivesse que ver toda a publicidade do mundo real. Então você bota aquele óculos e tudo que é publicidade desaparece. É evidente que é uma mentira, que é um artigo fake, mas o que o artista quer fazer é trazer à tona uma crítica aos ambientes exageradamente comerciais, publicitários, né, que você tem tanto on quanto offline. Então ele criou esse site que você pode acessar. Algumas partes dele apenas são em Flash, né? A grande parte dele não é em Flash, mas enfim, é um trabalho bastante interessante, uma pérola desse universo de trabalhos fakes. A nossa segunda indicação é um trabalho do artista uruguaio Brian McCartney. Se chama No Content, é um site de 2001 em que ele tem ali aqueles carregadores que antigamente, quando a internet era mais lenta, né, e você tinha que ver um conteúdo um pouco mais pesado, você tinha aquelas telas que ficava carregando e você ficava esperando aquilo. Então o que o artista faz? Ele pega esse elemento emblemático da internet, de um momento da internet, e transforma isso em trabalho de arte, né? Uma série deles, né, desses carregadores, ele transforma isso em um trabalho poético. É, na verdade, um trabalho bastante irônico, né, porque ele lida com a expectativa, lida com a nossa espera naquele momento. Em alguns momentos ele é um trabalho um pouco lúdico também, e aí você fica ali aguardando aquilo e não chega conteúdo nenhum, como o próprio título diz, né, você não tem um conteúdo apresentado. Na verdade você tem, né, porque é um conteúdo poético, né. É interessante como o artista se apropria desse elemento e transforma isso numa experiência estética. A nossa terceira indicação é o site do poeta brasileiro Augusto de Campos. Augusto, que é conhecido junto com Haroldo de Campos, junto com Décio Pinatari, por pensar na poesia concreta, né? E nesse site, então, do Augusto de Campos, você vai ter lá vários trabalhos dele, inclusive, claro, poemas que foram lá disponibilizados em Flash, né? Que as pessoas podem ver esses poemas animados, né? Os chamados clip poemas. A poesia concreta, né? Ela buscava, uma das coisas que ela buscava era a dimensão verbo-visual da palavra. E é evidente, né, que o software Flash, né, esse programa de criação, como a gente chamava antigamente, multimídia, permitiu, né, alguns anos mais tarde, muito depois da poesia concreta, né, trazer conteúdos poéticos, né, lidando justamente com esse interlaçamento entre linguagens. A nossa quarta indicação é o trabalho da dupla norte-americana MTAA. Essa dupla realizou uma releitura, ou como eles colocam, um update, uma atualização do trabalho do artista taiwanês Tet Chin-Shay, que realizou uma célebre performance, isso nos anos 70, que durante um ano ele permaneceu preso em uma cela com o mínimo, né? Ele só documentando aquela situação de confinamento, e de vez em quando o público ia lá e via o artista e
digital. Então, o que a dupla norte-americana faz? Né? Utilizando os meios digitais, eles refazem essa performance, recontextualizando para o universo digital. E a grande diferença é que você tem lá os dois artistas, os dois em um cubículo, e isso é transmitido online. Dá pra gente falar muito sobre esse trabalho, né, pensando na transmissão de imagens ao vivo, né, em tempo real, que foi um universo bastante particular da web art, mas esse trabalho, alguns elementos bastante interessantes. O principal deles é que, na comparação entre o trabalho original do Shea, né, que o ônus do tempo desse um ano que se passa ficava com o artista, era ele que sofria ali, confinado e tal. Já no caso do trabalho da dupla norte-americana, quem sofre esse ônus do tempo é o público, porque é o público que é convidado a ficar ali assistindo a performance durante um ano. Inclusive, a proposta dos artistas era, né, quando o site foi colocado online, que ao final de um ano, aqueles que assistissem ao final de um ano iriam ganhar a obra, os dados da obra e tudo mais. Só que é importante a gente dizer que o vídeo, embora ele pareça uma transmissão ao vivo, não é uma transmissão ao vivo e muito menos é um vídeo contínuo no período de um ano, né? Ele é um vídeo que ele vai recombinando ali os trechos, as partes, para dar a impressão de que é um vídeo contínuo, mas ele não é, apenas uma ilusão. É um trabalho feito em Flash porque os vídeos eles rodam numa tecnologia antiga que antigamente se utilizava para ver vídeos, o Flash, né? E já que a gente está falando dessa linguagem de vigilância, né, que é uma coisa que também dá para a gente poder pensar nesse trabalho da MTAA, a nossa próxima indicação, nossa quinta indicação é o trabalho do artista brasileiro Lucas Bambosi, que se chama Metaphor Walls. Bambosi é um artista brasileiro que tem vários trabalhos que vão trazer esse universo da vigilância, inclusive no contexto digital, e Metaphor Walls é um trabalho que nasce das mensagens de spam, né, das mensagens comerciais não solicitadas, aquelas que chegam, né, por e-mail, que vão às vezes para uma caixa de lixo e tal. E essas mensagens, elas trazem um universo duvidoso, né, um universo perigoso da internet. Então a ideia original desse trabalho era que o público ele acessasse esse site e encontrasse conteúdos suspeitos ou até ilícitos e durante essa navegação o site devolvesse com informações, com dados sobre a navegação nesses conteúdos, mostrando evidentemente que ninguém está livre de ser vigiado, né, na internet. Bom, a gente vai agora trazer para você como é que você faz para poder desbloquear aí o seu navegador nesses últimos dias, né, em que você ainda pode acessar conteúdos em Flash, né? A gente vai trazer aí para você em seguida como é que faz para você ir lá nas suas configurações do seu navegador e poder ver esses trabalhos. Primeira coisa, você vai ter que estar em um computador. Você vai ter que mexer nas configurações do seu programa de navegação, aí como o Chrome ou o Firefox, né, para que ele mostre a você os conteúdos em Flash, o que não é nada difícil. Então, por exemplo, no caso do Chrome, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar, né, no site que você quer ver, né, e aí você vai procurar lá na barra, perto da barra de endereço ali, o ícone do plugin bloqueado, né? Você vai ver uma espécie de, como se fosse um pedaço de quebra-cabeça, né? E aí você vai clicar ali, né, gerenciar, e vai depois, em seguida, apertar na outra janela, desmarcar a função que impede a execução do Flash. Vale a gente ressaltar nesse universo todo de mistura de linguagens, né, o quanto que essa tecnologia permitiu aos artistas se aproximarem do universo dos jogos eletrônicos, universo esse, né, com interatividade, né, com as narrativas próprias e, claro, com as questões lúdicas todas. A gente traz aqui a indicação de um trabalho de um artista catalão, artista da Espanha, né, catalão, que é o Marcelí Antunes, ele que tem um percurso bastante importante, né, da relação entre corpo, performance e tecnologia. E nesse trabalho, é um trabalho de web art, que na verdade faz parte de um outro trabalho que a gente vai falar já, é um trabalho que foi criado em 2002, chama Afalude, e que, claro, né, foi produzido em Flash.
A Falud faz uso de um personagem presente em outro trabalho do artista que se chama Afasia. Nesse trabalho, Afasia, ele traz uma visão singular da Odisseia de Homero. Então o que você tem na Falud? Você tem esse universo perturbador dessa performance do artista, mas junto com o universo lúdico, né, dos games, dos jogos eletrônicos. E se você quiser ver, além desse trabalho, o artista no site dele tem versões multimídia também de outros trabalhos, de outras performances que ele já realizou. O endereço é esse que está aqui embaixo, aqui na nossa tela. Nós estamos então chegando agora ao final desse nosso episódio especial Fim de Flash. E a nossa intenção aqui foi trazer alguns trabalhos produzidos em Flash e que não serão mais vistos, né, a partir do momento em que você não tem mais esse plugin acessível, né, como até então. Nem tão acessível assim, porque você viu que você tem que fazer ali umas modificações, mas enfim, você não vai poder mais depois do final do ano, talvez no comecinho de janeiro, enfim, não vai poder ver mais esses trabalhos. Evidentemente que você vai falar assim, não, mas a gente sempre vai dar um jeito de ver esses conteúdos. Evidentemente que sim, né? A gente vai ter com certeza emuladores, a gente vai ter alguns programas não oficiais para poder ver esse conteúdo, só que o que a gente está trazendo aqui, além dessa condição da obsolescência da tecnologia, que está muito ligada à questão do mercado, é também a sina humana, né? de derretimento, de destruição da nossa cultura, da nossa história, né? Que perpassa todos os meios, todas as tecnologias e todas as épocas também. Então é isso. Se você quiser ver um pouco mais sobre web art, né? Eu tenho um site que já há 20 anos atrás a gente já vem falando disso na produção brasileira de web art, que é fabiofon.com/webart no Brasil. E se você quiser, você chegou de paraquedas aqui, mas quer saber mais sobre essa nossa série Bem Web Art, essa nossa série que nasce no período pandêmico, né, de Covid-19. A gente está aqui desde agosto produzindo esses episódios, são pequenos episódios, esse é o maior episódio já realizado, porque é um especial, fabiofon.com/bemwebart para você ver todos os episódios anteriores. E para você que ficou aqui até esse finalzinho, muito obrigado pela sua paciência, por você estar aqui assistindo a gente. Desejo a você em 2021 muita paz, muita alegria, muita arte, boas conexões nesse nosso ano que começa já. Um abraço, tchau!